E aí, time? É o seguinte, esse vídeo não tem roteiro. Nossa, rolou uma puberdade. E aí, time? É o seguinte, esse vídeo não tem roteiro. Vai ser 100% no improviso. Então, roda a vinheta. No café de hoje, eu queria compartilhar com vocês que uma das principais razões para eu ter criado a chefia foi para contar para as pessoas coisas que curso nenhum ensina, que nenhum treinamento fala, coisas do dia a dia de você trabalhar com gestão. E a razão de fazer esse vídeo num formato diferente e 100% improvisado foi justamente para ressaltar uma das principais características que um gestor tem que ter, que é saber lidar com situações em que ele nunca esteve. E muito mais do que isso, é agir com genuíno interesse para entender por que alguma coisa acontece daquele jeito. E hoje eu vou contar duas histórias que têm a ver com isso. Senta que lá vem história. Pior que as pessoas são jovens, não vão nem pegar essa referência. Tá gravando. A primeira começa quando eu assumi a gestão de um service desk. Até aí tudo bem. O service desk é uma central telefônica. Então você imagina um lugar grande com várias baias e muita gente junta. Então é um ambiente barulhento, as pessoas brincam bastante entre si. Costuma ser um ambiente alegre, apesar de ter bastante trabalho o tempo todo. E aí vocês podem imaginar a minha surpresa quando eu entrei nesse e tinha um silêncio absoluto. Exceto quando a galera estava atendendo alguém, o resto do tempo era silêncio. O time parecia estar o tempo todo triste, chateado, para baixo. O clima era ruim. E eu, obviamente, comecei a ficar preocupada. Inclusive, tinha um turnover muito alto. E comecei a tentar entender o problema. Aí, o que eu fiz? Eu chamei um por um para conversar. E perguntei se tinha problema na equipe, problema com o gestor, se eles não gostavam da empresa, o que estava acontecendo. Só que eu não chegava em lugar nenhum. Aí eu conversei com o coordenador para entender por que a equipe estava daquele jeito, por que ele estava daquele jeito, o que estava causando aquela atmosfera ruim o tempo todo. E nada. Eu pedi ajuda para o RH, eu falei com o cliente, eu fiz tudo o que vocês possam imaginar para tentar entender e eu não achava o problema. E aí eu comecei a estudar. Eu li livros, eu fui atrás de palestras para entender mais sobre motivação, o que poderia estar causando todo esse sintoma. E aí, pasmem. No meio disso tudo, eu fui cair em ergonomia. E a ergonomia está falando de qualidade de cadeiras, de mesas, enfim, de você construir um ambiente de trabalho. Construir um ambiente não é só sobre a ergonomia, tá? Tem muitas coisas relacionadas a isso. E eu sabia que, ergonomicamente falando, estava tudo certo. As baias estavam ok, as cadeiras eram boas, as mesas. Teoricamente, não tinha o que se corrigir. Mas eu sou teimosa. Verdade sendo ditas. Eu pedi para uma empresa especializada fazer a análise do local. E foi aí que veio a descoberta. Eu vou até tomar um café. Sabe o que era? Iluminação. Pois os técnicos testaram, viram que a iluminação estava mais baixa do que ela deveria ser. Então a gente mudou as cortinas para entrar um pouco mais de luz natural e eles aumentaram a potência da luz. E daí para frente, o milagre foi feito. E as pessoas começaram a ficar mais felizes, o ambiente ficou mais leve e as pessoas passaram a conversar mais. Então assim, quando que a gente poderia imaginar que a luz iria influenciar tanto o ambiente do trabalho? E essa foi uma das lições que eu aprendi que eu não sei se está escrito em algum lugar. Uma outra história interessante também foi de uma vez que eu precisei passar alguns dias fora. E isso significa escolher um sucessor para cuidar da operação por você. E nessa época tinha um menino na minha equipe que estava voando. Mas estava muito bem. Por motivos de causa maior, vou chamá-lo neste vídeo de João Kleber. Eu saí tranquila porque o João Kleber ia cuidar de tudo. Ok. Quando eu voltei, tava o caos na terra. Primeiro uma menina da equipe veio falar mal dele, só que aí depois veio outro, e aí veio o cliente, e aí eu falei, tem alguma coisa acontecendo. Só que não fazia sentido nenhum. E aí fui chamar ele para conversar. Vem cá, João. E lá veio o João. Sentei numa mesa. E aí, João, como é que você tá? Tô bem. Mas tá tudo certo por aqui? Não, tá tudo ótimo. E você tá desconfortável com alguma coisa e tudo mais? Não, tá tudo bem. E eu fui seguindo a conversa, a investigação, e nada do João dar sinais de que alguma coisa tinha mudado. Ele parecia o mesmo cara,
animado, feliz, engajado, ambicioso, querendo o mundo mesmo. Só que o problema é que isso não batia com o que todo mundo tinha me contado daqueles dias que eu fiquei fora. E aí eu delicadamente fui tentando entender se poderia ser algum problema pessoal. Eu perguntei sobre a família, perguntei da namorada. Ele, não, tô feliz, a gente tá pensando em morar junto. Aparentemente estava tudo ótimo na vida do João. Já fazia, sem exagero, tipo 1h30 que a gente tava conversando. Já dava pra ter tomado uns 3 cafés desse. Juro, eu desisti. A hora que eu já tava começando a me ajeitar pra levantar da mesa e tal, eu olhei bem pra cara dele. Ô João Kleber, tá tudo bem com você, sim, de saúde? Está meio gripado? Ele, por que, Carol? Eu falei, porque não sei, você tá me parecendo meio cansado. E aí ele falou, é que eu tô fazendo TCC. E aí, meus consagrados, tudo fez sentido na minha vida. Você imagina que esse moleque tava acordando, sei lá, 5 horas da manhã, indo trabalhar, voltando, indo pra faculdade, voltando da faculdade, fazendo TCC e indo trabalhar de novo. Não tem bom humor que resiste a uma rotina dessa. E aí quase que eu fiz... E aí eu fiz a seguinte pergunta. E quando você entrega seu TCC, João? Ele falou, daqui a 2 semanas é minha defesa, Carol. Inclusive, se você quiser ir. Eu falei, não, beleza. E aí o que eu fiz? Geri todos os conflitos por 2 semanas. Passou 2 semanas e uns 3 dias, que acho que foi o tempo que ele ficou dormindo sem parar. E tudo se resolveu. João voltou a ser aquele cara animadão de sempre. A equipe voltou a adorar o João. E tudo deu certo no final. E por que eu tô trazendo essas histórias para vocês? Porque quando você é um gestor, você tem uma responsabilidade imensa sobre a vida das pessoas. Então a gente nunca pode ser leviano com isso. Você imagina se na primeira história eu pensasse, nossa, esse time não presta. Ou se na segunda história eu pensasse, putz, o João desanimou, é melhor tirar ele. A gente corre o risco de tomar decisões muito sérias sem o embasamento necessário. Ser gestor não é uma ciência exata. Não tem uma fórmula pronta para tudo que você vai encontrar. Por isso que você tem que ser carinhoso com todas as situações com que você se depara e sempre dar o seu máximo para resolver da melhor maneira possível. Eu brinquei sobre improvisar no começo do vídeo, mas na verdade é muito mais sobre saber lidar com situações que você nunca viveu antes. Como nesse caso é para mim o final desse vídeo. Então o que eu tenho a dizer é, cuidado com a potência das lâmpadas e com TCCs. Obrigada, bom trabalho e até o próximo café.